Você sabia que a coisa mais saudável que uma pessoa pode ser na vida dela é o que nós achamos que é egoísmo? Se eu te disser que você não sabe o que na verdade é o egoísmo, mas você acha que sabe. O tema do vídeo de hoje é exatamente para falar dessa confusão tão geral, tão profunda que a gente vive na nossa vida, e isso faz com que a gente se atrapalhe no nosso crescimento pessoal, isso faz com que a gente se atrapalhe, né, no nosso florescer, na nossa evolução de vida, exatamente porque a gente se sabota achando que a gente está fazendo algo de errado, quando na verdade a gente só está fazendo o que é melhor para gente. Então vamos lá. Para começar nessa conversa, que a gente geralmente é ensinado, né, quando a gente é criança. A gente é ensinado, né, que, por exemplo, se tem uma outra criança ali e você tem um brinquedo, que você precisa dividir o brinquedo com aquela outra criança, porque ela está triste. E não é porque você tem esse brinquedo e ela está triste que você vai ficar brincando com ele. Vai lá, compartilha com ela, sabe? Deixa ela brincar também. Mas a grande questão aqui é o seguinte: alguém te perguntou se você realmente queria compartilhar esse brinquedo? Será que alguém ali, daqueles adultos, pensou realmente em você? Ou eles pensaram apenas na outra criança? E se você não desse aquele brinquedo, talvez alguém diria que você é uma criança egoísta? Mas e a outra criança que queria que você fizesse ela feliz? Ela estava esperando de você um comportamento que ela ficasse feliz. Essa é apenas uma história para ilustrar uma coisa muito comum da nossa infância, né? Geralmente, quando nós fomos criança, nós fomos ensinados que se você pensa em você, você é egoísta. Se você vê o outro, né, precisando de algo que você tem, você precisa compartilhar, porque senão você é egoísta. Só que aí que tá. Essa experiência, essa forma com a qual a gente foi orientado, ela faz a gente criar uma culpa falsa. Por que uma culpa falsa? Porque não deveria ser uma culpa a gente se colocar em primeiro lugar. Exatamente por quê? Porque você é a pessoa que está vivendo a sua vida. Somente você pode viver a sua própria vida. Então, você se colocar em primeiro lugar na sua própria vida, nas suas próprias escolhas, nas suas próprias decisões, isso não é algo que deveria te gerar uma culpa. Agora, a grande questão é: quando eu quero que você faça algo para mim, aí eu estou querendo que você viva algo que talvez você não quer para que eu me satisfaça. Quando eu exijo então do outro algo para que eu me satisfaça, aí sim eu deveria, né, sentir um certo questionamento, pelo menos, né? Por que que eu estou exigindo de outra pessoa algo para que eu me satisfaça? Por que que eu mesmo não faço isso por mim? Ou por que que eu não faço outra coisa, já que eu não consigo fazer isso especificamente que essa outra pessoa poderia fazer, por que que eu não encontro uma outra forma de me satisfazer? E essa é a grande questão. A questão é, quando você está servindo a si mesmo, a si mesma, quando você está priorizando as suas vontades, as suas buscas, as suas motivações, você não precisa sentir culpa, você não precisa sentir vergonha por estar se escolhendo. Nós fomos ensinados de que isso é um motivo de vergonha. E na verdade, quando a gente para refletir, o que pode estar por trás do desejo desses adultos que disseram pra gente que a gente tinha que fazer aquilo pela outra pessoa, era a própria imagem desse pai e dessa mãe querendo ser visto pelas pessoas que estavam ali em volta, que é um bom pai, que é uma boa mãe. Por quê? Porque a regra da cultura é o quê? Um bom pai, uma boa mãe cria um filho e uma filha que quando a outra criança chora, ele o filho dele, filho dela, vai lá e entrega para outra criança, para que ela não chore. Então a gente foi condicionado, né, eu tô dando só um exemplo aqui, né, mas a gente pode pegar para qualquer outra coisa, né, qualquer outro exemplo que traga esse tipo de situação. A gente foi condicionado pelos nossos familiares que a gente tem que ceder para o outro, muitas vezes, para que eles sejam vistos nos ambientes como pessoas que nos criaram bem, porque a cultura tem essas regrinhas. Então eles nem fizeram isso por conta do bem do outro que estava triste,
Muitas vezes eles fizeram isso porque eles queriam ter a aparência deles como pessoas que fizeram do jeito certo, que criaram bem, que foram validadas. Então veja, nós tivemos que ceder para que alguém tivesse um benefício. E eu não estou dizendo que os nossos familiares, que os nossos pais, tios, avós fizeram isso por maldade, fizeram isso porque queriam, mas a grande questão é, isso aconteceu. E quando a gente para olhar para isso, a gente percebe então que o verdadeiro egoísmo não é quando eu me priorizo. O verdadeiro egoísmo é quando eu quero que o outro faça algo que me satisfaça. Então o egoísmo é pedir que alguém faça algo por mim para me satisfazer. Isso é egoísmo. Egoísmo é alterar a direção de vida do outro, a vontade do outro, o desejo do outro, para que eu me sinta bem. Agora, quando eu faço algo para me fazer bem, eu não estou sendo egoísta, eu estou usando o meu tempo, a minha energia, a minha inteligência, a minha capacidade. Se eu não estou, entende, tirando algo de ninguém à força, se eu não estou removendo algo de ninguém à força, se eu não estou invadindo alguém e, sabe, roubando algo dele, atraindo algo dele, se eu estou criando isso com os meus próprios comportamentos, com as minhas próprias ideias, com as minhas próprias energias, com as minhas próprias forças, não tem nada de egoísmo nisso. Mas nós fomos ensinados de que isso é ser egoísta. E o que realmente é o egoísmo passa despercebido. Que é o quê? A pessoa que está exigindo da outra que a outra faça algo para que ela se sinta bem. Como se a outra pessoa tivesse a obrigação, porque senão a outra pessoa que não quer fazer é egoísta. Mas na verdade, quem é egoísta é a pessoa que está exigindo isso da outra pessoa, que ela faça algo. Então, o tempo todo, a gente acaba sofrendo com pessoas que têm comportamentos egoístas, que exigem da gente algo, e a gente faz porque a gente acha que se a gente não fizer, nós somos os egoístas. Mas na verdade, o egoísmo está partindo da pessoa que está exigindo isso da gente. Então veja bem, você não é egoísta quando você faz aquilo que você tem vontade. Você não é egoísta quando você faz aquilo que você quer e as pessoas estão dizendo que você está deixando elas para trás. Você se comporta de forma egoísta quando você exige que alguém mude o plano, a ideia, a vontade dela, a decisão dela para que você fique bem. O egoísmo está em alterar o comportamento do outro para se satisfazer, não sobre fazer o que for necessário com a sua própria ação para você se satisfazer. Então, olha que interessante. A gente inverteu totalmente a história. A gente inverteu totalmente a experiência. Nós fomos exatamente orientados da forma mais incorreta possível. E a gente acaba achando que a gente está sendo ruim quando a gente está fazendo aquilo que é bom. E quando a gente está interferindo em alguém, quando a gente realmente está tendo um comportamento extremamente egoísta, a gente não acha que está sendo egoísta. E se a pessoa se recusa a alimentar o nosso comportamento egoísta naquele momento, a gente culpa ela de egoísta e a gente fica com raiva dela e a gente se incomoda com ela. Então, olha como as coisas estão de ponta cabeça, olha como as coisas estão invertidas. Veja bem. É interessante, né, quando a gente para refletir, quando a gente para pensar. E a autonomia, ela não é você se isolar. A autonomia é você desenvolver maturidade. A autonomia é quando a gente percebe, sabe, que a gente não vai priorizar as outras pessoas, que a gente vai priorizar a gente. E que, caso seja possível a gente atender as outras pessoas, a gente vai atender. Mas caso não seja possível, a gente vai frustrar a expectativa das outras pessoas. Por quê? Porque a gente tem a maturidade de compreender que a nossa responsabilidade é com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. E a responsabilidade do outro é com a existência dele. E caso ele não tenha feito boas escolhas para chegar até aqui, é responsabilidade dele ou dela fazer essas novas escolhas e começar a refazer esse caminho. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes, né, a gente quer que alguém carregue o peso das nossas escolhas, o peso das nossas decisões. Só que quando a gente faz isso, a gente realmente está sendo egoísta. E quando a gente está carregando o peso das decisões de alguém, a gente não está ajudando essa pessoa a crescer
como um ser humano, a crescer como uma pessoa que está num processo de aprendizagem, que está num processo de transformação. Cada um precisa carregar aquilo, precisa. Cada um precisa carregar a consequência das próprias ações. Por quê? Porque ações geram consequências e quando a gente toma as nossas decisões, a gente precisa arcar com as consequências e com o impacto que as decisões que nós tomamos têm na nossa vida. E somente quando a gente começa a carregar o impacto que as decisões que nós tomamos têm na nossa vida é que a gente realmente para de tomar decisões que não são decisões inteligentes. Porque o impacto das decisões é o que realmente ensina a gente a tomar boas decisões. Ah, mas assim dói muito. Dói até a gente aprender a não tomar decisões de forma incongruente. Incongruente com o quê? Com aquilo que a gente está buscando, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente deseja. Porque não existe um certo e um errado. O que existe é o que você está buscando e o que você quer. Baseado no que você está buscando e no que você quer, vai ter coisas que são incongruentes, vai ter coisas que não são incongruentes. Então, o certo e o errado não é uma coisa fixa, mas é aquilo que está relacionado com o que você tem como busca na sua vida. Então, nós crescemos e nós vivemos em famílias extremamente, estruturadas de uma forma que um carrega a responsabilidade do outro. Só que isso vai fazendo com que a gente se desenvolva de uma forma extremamente errônea, de uma forma extremamente, desequilibrada, no sentido de que, assim, aí cada pessoa não aprende a lidar com os seus próprios desafios e fica lidando com os desafios do outro, que não gera um aprendizado para mim, porque essa consequência tem a ver com decisões do outro e geraria aprendizados para ele, se ele tivesse que resolver essas consequências. E ao não resolver as consequências das minhas ações, porque eu estou resolvendo a do outro, eu não vivo os aprendizados das minhas próprias experiências. Então, a gente fica trocando as responsabilidades. E aí ninguém aprende nada, nem quem está sendo ajudado, nem quem está ajudando. Ah, então não quer dizer que eu não posso ajudar mais ninguém. Não é sobre não poder ajudar mais ninguém. É sobre ter consciência de que quando você está ajudando alguém, você está resolvendo uma questão que a decisão que quem tomou foi aquela pessoa. E ao você fazer isso, ela não está aprendendo. E quando a gente consegue reconhecer que nós somos essências de energia, que a nossa essência é uma energia, que a nossa essência é uma consciência, e o que nós realmente somos é uma consciência em movimento, isso faz a gente compreender que nós não perecemos com a nossa morte, com o nosso desencarnar. Não existe morte, existe apenas desencarnar. E quando a gente compreende que a nossa consciência ela permanece mesmo após o desencarnar, a gente então percebe que o único objetivo da nossa experiência, o maior é a gente evoluir, é a gente aprender. E óbvio, enquanto a gente evolui, a gente desfruta. Enquanto a gente evolui, a gente sente prazeres, a gente vive experiências agradáveis, a gente sente medos, a gente sente um monte de coisas que está no meio do caminho. Até a gente ir desvendando todos esses processos e todos esses aprendizados. Então veja bem, as responsabilidades sobre as consequências das ações, elas precisam ser assumidas pelas pessoas que escolheram aquelas ações. Porque quando elas são assumidas pelas pessoas que escolheram aquelas ações, aquelas pessoas crescem. E quando você escolhe você e não o outro, você não está sendo egoísta, você está priorizando a sua realidade, a sua experiência. E quando o outro julga que você é egoísta porque você não fez algo que iria favorecer ele, quem está agindo de forma egoísta, se tendo um comportamento egoísta, é essa pessoa. Mas você não precisa maltratar ela, xingar ela, sabe, agredir ela, nem nada do tipo. Você só precisa ter a percepção para você ter essa blindagem emocional. Porque quando você tem essa percepção e você tem essa blindagem emocional, essa pessoa ela não te controla mais com esse tipo de ação, com esse tipo de fala, com esse tipo de atitude. E automaticamente te sobra, né, oportunidade para você vivenciar mais aprendizados e mais oportunidades para você realmente vivenciar aquilo que a sua vida tem como oportunidade para você na sua experiência. Então que você possa sair desse vídeo com essa consciência de que nós fomos ensinados de forma errônea sobre o que é o egoísmo. E a moral, né, desse vídeo de hoje é: se você priorizar as suas ações, as suas escolhas, é um ato de prioridade, não de egoísmo. Egoísmo é esperar que o outro se anule por você. Então a autonomia é o caminho da liberdade, a autonomia. E a autonomia tem a ver com a gente assumir as consequências das nossas ações, por mais desafiadoras que elas sejam. Mas lembrando, nós não somos esse corpo, nós somos uma consciência. Nós não
morremos, nós apenas mudamos de estado, nós desencarnamos e passamos para um outro estado. Então, mesmo que o impacto seja o impacto que para a gente é o maior de todos, que é o fim, ainda não é o fim, é um novo momento. Então, nunca é impossível, nunca é tarde e nunca existe uma situação que não tem solução. Tudo tem uma solução. Então, por mais que o desafio da pessoa seja muito grande, ela precisa aprender a lidar com esse processo. Aí, se ela vai pedir ajuda, se ela vai procurar uma ajuda, se ela vai atrás de uma ajuda, se ela vai pagar por uma ajuda, aí é uma liberdade dela. E caso você tenha interesse, né, o meu novo curso sobre o arquétipo da carência, né, sobre o arquétipo do carente ou da carente, esse curso ele já está sendo lançado no dia 19, agora de abril de 2025. Né? Esse curso ele está num valor de R$ 324. Esse curso ele tá um curso incrível, incrível mesmo, sabe? Assim, ele é um curso que ele está estruturado em 4 módulos. Ele tem 3 bônus adicionados nele, que são os áudios de reprogramação mental para os processos de carência. Ele tem também o curso, como bônus, de como curar as 5 feridas emocionais que todos nós vivenciamos, cada um em um grau diferente. E ele também tem um outro bônus que é, eu não lembro qual é o terceiro bônus, mas quando você clicar aqui no link que tiver, a partir do dia 19 de abril, você vai conseguir encontrar na página lá, vai estar explicando. Mas são 3 bônus incríveis. São 3 bônus incríveis. O curso ele tá muito legal. Só os áudios de reprogramação mental, eles já, tipo assim, honestamente, não sei quantos milhares de reais a gente gastaria num processo terapêutico para conseguir resolver esses problemas que esses áudios eles conseguem trabalhar. Esses áudios eles são muito poderosos, esses áudios são exclusivos, fui eu que fiz, tá? Fui eu que gravei eles, então esses áudios eles são da minha autoria. E assim, eles são incríveis, entendeu? Esses áudios eles são muito poderosos e eles vão trabalhar exatamente no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, naquelas coisas lá que estão cavadas lá muito fundo e tal, e eles vão exatamente reverberando nesses processos. E assim, os áudios eles não são um bônus, né? Os áudios eles são assim, tipo um presente mesmo, assim, sabe? Porque um bônus seria demais, assim, é um presentão mesmo. E também tem a mentoria. Quem tiver interesse na mentoria, né? A mentoria comigo, ela custa o valor de R$ 1.008 por mês. Então, o processo de mentoria comigo é um processo de R$ 1.008 por mês. São 4 encontros, né, mensais. Os encontros, eles são encontros de 50 a 60 minutos no máximo. E nesses encontros, né, a gente vai sempre conversar, a gente vai entender, né, você vai me falar qual que é o seu objetivo no primeiro encontro e a gente vai estabelecer, né, um plano juntos, né, você vai criar o seu plano, eu vou te guiar como você cria o seu plano, o seu objetivo, para você ter a clareza desse plano. E aí, conforme o passar do seu processo, eu vou ir apresentando as ferramentas que você precisa para você ir lidando com os processos que eles vão aparecer no meio do caminho, porque conforme você definir o seu objetivo, você vai começar a lidar com processos e eu vou apresentar as ferramentas que eu venho criando para você ir lidando com esses processos que vão aparecendo. Então, você paga para que eu consiga te dar a clareza, né, daquilo que você precisa fazer quando aquele desafio se apresenta e aí você mesmo faz, são ferramentas onde você mesmo vai realizar esse trabalho de transformação em você. Então isso é exatamente para você construir essa autonomia, para você não ficar dependente do meu trabalho, para você construir essa autonomia, as ferramentas ficam para você, então quando você paga pela mentoria, você recebe as ferramentas com você. Então essas ferramentas você vai levar elas para sua vida, porque uma vez que você entende o funcionamento delas, você vai usar essas ferramentas sempre que elas forem necessárias. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você possa seguir o canal, peço que você compartilhe, né, com as pessoas que você acredita que vão ser beneficiados por esse conteúdo. Curta o vídeo e comente, deixe suas dúvidas, faça uma sugestão de um tipo de vídeo, de conteúdo que você gostaria que eu trouxesse aqui, para que a gente possa desenvolver mais sobre esse trabalho de empoderamento pessoal, de desenvolvimento pessoal, porque o céu ele não é o limite. O limite é aquilo que você estabelece para você. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse novo momento da sua vida, caso você aceite essa proposta de se transformar através da potência interior. Até mais. Tchau, tchau.